Palavra de Deus, abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, nós vamos ler no capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. A palavra de Deus, ela nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foram rasgados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se você já é cristão há algum tempo, frequenta igreja, certamente você já ouviu sobre o tema da santidade e da santificação. Se você ouviu certo ou errado, aí já são outros 500, né? Mas vamos tentar conversar um pouco sobre esse assunto nessa noite. Na minha caminhada pessoal, eu ao longo de um tempo tinha certa dificuldade com esse assunto, santidade e santificação, pelo menos na maneira como isso chegava para mim. Porque a dificuldade estava em conectar o tema com o Evangelho. Então, é como se Evangelho fosse uma coisa, santificação fosse outra. Então, Evangelho está no campo da graça, santificação no campo da religiosidade, do legalismo. Então, qualquer exposição sobre santidade parece que sempre vai terminar naquela situação de você sentir-se culpado. Tipo, olha, eu sei que eu deveria fazer, mas não consigo fazer. Ocorre que a palavra de Deus, ela expõe o tema santidade e santificação como parte do Evangelho. Cada página da nossa Escritura está tratando do Evangelho, tudo na Bíblia tem a ver com a graça de Deus. Tudo aponta para Jesus, para o Filho de Deus, para a sua encarnação, sua morte, sua ressurreição. Então, eu preciso encarar este tema da santificação pelas lentes do Evangelho, da graça de Cristo. E aí eu vou entender que santificação, santidade tem a ver também com a missão da igreja, com o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, santidade, veja você, tem a ver com identidade, né? É por aí que a gente começa a entender as coisas. Essa carta, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita com a finalidade de responder a pergunta: quem somos nós? Quem é você depois que você se torna cristão? Qual é a sua identidade a partir do momento que Cristo reina na sua vida?
eu me torno? Muitas pessoas, depois de convertidas ao Evangelho, entravam numa espécie de crise de identidade. Lá na antiguidade, a identidade do indivíduo era definida a partir do grupo ao qual ele pertencia. Então você, individualmente, não tem importância. Você não é ninguém. A sua importância está no seu povo. Você é judeu, você é grego, você é romano, você é egípcio. As tradições do seu povo definem a sua identidade. A sua cultura, a sua religião, ocupações, hábitos, quem você é. Ocorre que o Evangelho introduz um elemento novo, diferente. A partir do momento que somos tocados pela graça, nos rendemos a Cristo Jesus, passamos a pertencer a um povo que não está limitado por fronteiras geográficas. Somos transportados para o reino de Deus. Onde está o reino? No Egito, na Síria, em Israel, na Turquia, no Brasil? Temos um novo povo e devemos obediência ao novo rei. Temos uma nova pátria, uma nova identidade, uma nova cidadania, uma nova cultura, uma nova missão, que são definidas pelo Evangelho. Então, quando a gente pensa em Evangelho, a gente pensa em algo que é definido ou que nos define em Cristo Jesus. Não é o que eu faço, não é o que eu vou fazer, é o que Cristo fez por mim. Aqui no capítulo 2, versículo 9, Pedro vai dizer o seguinte: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês antes não eram povo, agora vocês são um povo de Deus. Note essas expressões, queridos. Pedro está falando aqui de etnia, de nacionalidade, de povo, de realeza, palavras que nos definem nesse mundo. Qual é a sua nacionalidade? Qual é o seu povo? Qual é a sua etnia? Qual é o seu rei? A partir do momento que a misericórdia de Deus me alcança, eu experimento uma regeneração espiritual, literalmente nascemos de novo. Versículo 3, ele vai dizer: ele nos regenerou, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo. Pela ação do Espírito Santo, nós nascemos de novo. Então, como resultado desse novo nascimento, você recebe uma nova identidade. Então veja, antes, você não era povo de Deus. Não éramos. Antes, não estávamos debaixo da misericórdia de Deus. Não estávamos. Agora, a misericórdia de Deus te alcançou. Agora você é povo de Deus. Agora você é nação santa. Agora nós somos sacerdotes do rei. Propriedade exclusiva de Deus. E aqui reside, queridos, o significado bíblico da palavra santidade. O texto que lemos traz uma citação do livro de Levítico. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Lá no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, essa frase aparece algumas vezes. E numa delas ela tem o seguinte complemento: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e, note bem, separei-vos dos povos para que vocês sejam meus. Meus. Esse é o ponto. Santidade significa que você pertence ao Senhor. Santidade significa que nós pertencemos a um Deus santo. Você
em Cristo é propriedade exclusiva de um Deus que é santo, santo, santo. Ele nos escolheu, Ele nos separou, nós pertencemos a Ele. Versículos 18 e 19 do nosso texto vão dizer: Ele nos comprou, nos redimiu, nos resgatou. Deus entregou o seu Filho por nós. Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, fomos comprados por um alto preço. Comprados. Você é santuário do Espírito Santo, portanto, note bem, diz lá literalmente, nós não pertencemos a nós mesmos. Não pertencemos a nós mesmos. Então, santidade tem a ver com identidade, santidade tem a ver com graça, algo que eu recebo do próprio Deus, através de Cristo, da ação do Espírito. Eu sou santo, somos santos, porque pertencemos a um Deus santo. Por isso, santidade tem tudo a ver com o Evangelho, irmãos. Recebemos junto com o Evangelho. O Evangelho, ele muda a nossa identidade. No mundo de hoje, nós usamos aí muitos critérios, né, para a gente poder se definir. Tem nacionalidade, cor da pele, sexualidade, condição financeira, várias coisas. Profissão, títulos acadêmicos, preferência política. Você é negro, branco, rico, pobre, classe média, hétero, homo, esquerda, direita, mora no centro, no bairro nobre, na comunidade. A cultura ao nosso redor, ela vai pregar a ideia de que não é a sociedade quem define quem você é. Correto? Não é a sua história, não é a sua família, não é o governo. E aí começa o problema. Não é a religião. Você define quem você é. Ok? Só que o Evangelho vai em outra direção. O Evangelho revelado em Jesus e nas Escrituras nos mostram que é Deus quem define a minha identidade. E essa identidade, ela não pode ser outra que não seja a santidade. Porque agora eu fui trazido para o relacionamento com Deus. Ele me trouxe. Separei-vos dos povos para serdes meus. Não fomos nós que nos separamos para Ele. Ele nos separou para Ele. Eu sou o filho desse Deus. Eu fui tocado pela graça dEle. O sangue do Filho de Deus me perdoou e purificou. O Espírito Santo desse Deus habita a minha vida. Eu sou servo desse Deus. Eu faço parte do povo desse Deus. A minha esperança está nesse Deus. O meu futuro é viver com esse Deus. E no presente, este Deus cuida de mim, com bênçãos materiais e espirituais. Esse Deus é o meu Criador. Esse Deus é o meu Salvador. Esse Deus me ama com amor incondicional. Esse Deus é o Senhor da minha vida. Esse Deus é a minha esperança. Esse Deus é o meu presente e o meu futuro. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus que se apresenta como santo, santo, santo. Absolutamente santo. O Deus Santo é o Criador. Fomos criados por Ele e para Ele. Existimos para o relacionamento com Ele. Veja você, o mundo, o universo, foi estabelecido como um palco para a nossa comunhão com o Criador. A glória de Deus é o reflexo da santidade, do poder de Deus. Só que o pecado rompeu esse vínculo. O pecado rompe o vínculo que tínhamos com o Criador. Nós rompemos esse vínculo. O mundo rompe esse vínculo. O Evangelho é o resgate desse vínculo.
Em Cristo reencontramos o propósito da nossa existência, o significado da nossa criação. De forma, meu querido, que santidade significa identidade, pertencimento, graça de Deus na sua vida. A obra de Deus em nossas vidas e em nosso favor me faz pertencer a Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, você é santo. Se você já foi alcançado pela graça de Deus, você é santo. Se você já colocou a sua fé e confiança em Jesus Cristo, você é santo. Você foi purificado, santificado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo habita na sua vida. Você é santo. Você é parte do povo de Deus. Você é santo. Não se trata do que você fez. Se trata de quem você é. Ou melhor dizendo, se trata de quem nós nos tornamos em Cristo Jesus, quem somos por causa da graça do Evangelho. Somos uma comunidade de santos porque fomos santificados em Cristo. Note que é assim que Paulo se dirigia às suas igrejas. Escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Sem sombra de dúvida, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja 100 vezes mais problemática que a nossa. Sim. Divisões, confusão no culto, confusão doutrinária, membros processando os outros, prostituição. Então, assim, era uma coisa muito complicada. Mas, do ponto de vista do Evangelho, não são nossos pecados que nos definem. Tampouco são os nossos acertos. O que nos define é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E o que Deus fez por nós em Cristo Jesus é a marca principal da sua identidade. É o aspecto principal de quem você é. Como nós costumamos cantar, não quem nós somos, somos quem Ele diz que somos. Veja você, não é o que a sua família diz de você. Aí sim. Não é o que você pensa de você, não é o que seus amigos dizem de você, os seus colegas dizem de você. Na verdade, irmãos, não é nem mesmo o que nós pensamos de nós mesmos. Não são seus complexos que te definem. Não é a sua baixa autoestima que te define. Não são os seus medos que te definem. O Evangelho diz quem você é. Você é santo. Você é santa. Por causa do que Deus fez por você em Cristo Jesus. Desde que você tenha entregado toda a sua vida ao Senhor. A nossa dificuldade com essa questão, ela passa normalmente pelo vocabulário, tá? Porque as palavras santo e santa, elas significam para a gente pessoas perfeitas. Quando alguém diz assim, poxa, fulano é santo, né? Você está afirmando, olha, aquela pessoa ali não faz nada errado, né? Uma vida assim irretocável, não há o que se dizer. Isso se complica por conta da cultura religiosa católica, em que santos são pessoas muito especiais, porque realizam coisas especiais na vida do outro. São pessoas espiritualmente diferenciadas.
acima do patamar dos crentes em geral. Tão especiais que, se você invocar o nome deles, coisas extraordinárias acontecem ou podem acontecer. Todavia, a despeito dessa cultura, a palavra de Deus nos apresenta outra direção. No Evangelho, nós não somos santos porque somos perfeitos. Não é um conjunto de ações ao longo da minha vida que ao final da minha vida poderão me qualificar como santo. Santidade não significa ausência de defeito ou pecado. Não é a igreja que define quem é santo ou quem não é santa. Não é o que você pensa de mim. Santidade é Cristo na minha vida. Santidade é o Espírito Santo na minha vida. Por esse motivo não existem gradações. Não existe mais santo, menos santo. Santidade não é algo que conquistamos. Não há uma hierarquia de santidade. É uma graça que recebemos do céu. Aqueles que estão em Cristo, redimidos, convertidos, salvos, são santos. Paulo vai dirigir-se à igreja que está na cidade de Colossos, a carta aos Colossenses. Ele vai dizer, aos santos. Quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer, aos santos que estão em Filipos. É assim que Deus olha para a igreja. Isso nos leva a um outro aspecto. Veja, talvez você esteja aí se coçando, né, pensando assim, pô, ok, bacana, tudo muito bonito, mas a gente não tem que mudar de vida? Como é que vai ser? Santidade não quer dizer uma vida diferente? Sim. A questão é você entender esta mudança de vida como resultado da graça de Deus em você. Eu preciso mudar. Por quê? Porque Deus já me mudou. Santificação significa viver de acordo com o que Ele realizou, já realizou na minha vida. É viver de acordo com a identidade que eu recebi. Agir em santidade, porque em Cristo eu já sou santo. Fomos santificados para viver em santidade. Santidade, em outras palavras, significa o modo de viver no reino de Deus. É o nosso estilo de vida, é a nossa cultura. É o padrão do Evangelho, é a vida no Espírito Santo. Se estamos em Cristo, estamos sob o imperativo da santificação. Eu preciso santificar todas as áreas da minha vida, todas. Veja, versículo 15. Note, tudo que fazemos não são apenas alguns pecados que você precisa evitar. O poder do Evangelho precisa irradiar todas as áreas. Então tem a ver com o que você faz domingo, mas tem a ver com o que você faz cada dia da semana. Tem a ver com a oração no quarto, mas tem a ver com o que você faz no seu trabalho. Tem a ver como você se relaciona com a sua família. Tem a ver com todas as áreas da sua vida. Você precisa santificar a sua vida profissional. Você precisa santificar o cuidado com o seu corpo. Você precisa santificar o relacionamento com a sua família. Você precisa santificar a maneira como você lida com o dinheiro. Você precisa santificar todas as áreas da sua vida. E aí sim, haverá um antes e um depois. Antes do Evangelho, note, eu tinha uma identidade.
Consequentemente, eu tinha um estilo de vida. Depois, a partir de Cristo, eu recebi uma nova identidade. E então, eu tenho uma nova maneira de encarar a vida. Versículo 15, ele vai dizer: não voltem ao seu antigo modo de viver. Esse é o antes do Evangelho. Versículo 18, ele vai dizer: antes, vocês tinham uma maneira vazia de viver. Capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer assim: lá no passado, vocês desperdiçavam muito tempo praticando aquilo que gostam de fazer os que não creem. Agora, eu estou em Cristo. Agora eu estou sob uma nova realidade espiritual. Agora eu estou em relacionamento com Deus Santo. Agora eu sou santo. Minha vida mudou. Deus mudou a minha vida. Por isso eu preciso viver uma vida diferente. Aí vem: beleza, ok, pastor, mas e aí? Que diferença é essa que tem que ter na minha vida? Que mudança é essa? E aqui é muito importante a gente entender essa ordem. A primeira dimensão da nossa vida que precisa mudar é o nosso pensamento. O Evangelho proporciona uma mudança de mentalidade. É a obra interna do Espírito Santo. Santificação, veja você, antes de ser uma mudança de comportamento, é uma mudança de pensamento. Passamos a encarar a vida com outros olhos. A partir do meu encontro com Jesus, eu preciso ter uma nova perspectiva do reino de Deus, a respeito da vida, do mundo, de mim mesmo. Paulo vai falar sobre isso quando ele diz que a gente não deve conformar, não devemos nos conformar com este mundo, mas eu devo me transformar pela renovação da mente. O Evangelho é a renovação contínua da mente, do pensamento. E aí, essa renovação vem do quê? Importante. Isso é resultado da nossa exposição contínua à ação do Espírito. Palavra de Deus, oração, adoração, celebração da ceia, comunhão, pregação do Evangelho, práticas devocionais, dons espirituais. Quanto mais exposto ao Evangelho você for, mais sua mente será calibrada pela ação do Espírito. E aqui, irmãos, veja, não estamos pensando apenas em pensamentos religiosos. O Evangelho tem a ver com imaginação. O Evangelho tem a ver com criatividade. O Evangelho tem a ver com intelectualidade. O Evangelho tem a ver com racionalidade. Pegando aí a vibe do nosso pré-vestibular que começa no sábado. O Evangelho tem a ver com exatas e humanas. O Evangelho tem a ver com poesia e com geometria, com literatura e com física, com biologia e com redação. Uma mente oxigenada pelo Evangelho deveria pensar melhor. A santidade, ela contribui para a sanidade mental. E o inverso também é verdadeiro. Não é possível eu desenvolver qualquer tipo de santidade quando a minha mente está contaminada pelo modo de pensar do mundo. O primeiro campo de batalha para a santificação é a sua mente. É a sua mente. O que ou quem influencia os seus pensamentos? Um teste para você. Teste, exercício. Que tipo de pensamento você já mudou por causa do Evangelho? Você pode dizer assim: poxa, não, sobre este assunto eu pensava isso.
a partir do Evangelho, eu passei a pensar aquilo. Para você pensar durante a semana. Sua vida nunca vai mudar se você não mudar a sua forma de pensar. E se os seus pensamentos não são influenciados pelo Evangelho, o Evangelho não tem feito nenhuma diferença na sua vida. E se o Evangelho não faz nenhuma diferença na sua vida, talvez a sua vida espiritual esteja com sérios problemas. Paulo nos ajuda mais uma vez, ele vai dizer em Filipenses, capítulo 4, verso 8, irmãos, o que precisa estar dentro da sua cabecinha? O que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. No processo de santificação, irmãos, nós recebemos as lentes da graça para enxergarmos uma nova realidade. Isso é tão profundo que a Bíblia vai dizer que antes, do ponto de vista espiritual, eu era cego. Veja, antes eu era cego, mas agora eu vejo. Por quê? Porque eu passei a ver o que eu antes não via. O que antes para mim era invisível, imperceptível. E agora, e mesmo as coisas que eu já via, agora eu vejo de forma diferente. Eu vejo beleza onde antes não havia graça alguma. Eu vejo alegria onde antes só havia tristeza. Eu vejo esperança onde antes não havia qualquer perspectiva. Mas eu também vejo o engano disfarçado de verdade, o mal disfarçado de bem, a morte disfarçada de vida, as trevas disfarçada de luz. Santidade é a mudança de mentalidade. Mentalidade é a forma como você encara o mundo. Pensamentos transformados precedem comportamentos transformados. Porque senão, a gente vai fazendo coisas, porque, sei lá, a igreja mandou fazer, porque o pastor mandou fazer, porque todo mundo faz, todos os evangélicos fazem, eu tenho que fazer também. Você não pensou nada, você não refletiu nada, você não aprendeu nada. Você está apenas imitando o que uma galera faz. É preciso entender outro ponto. E aí esse ponto será o nosso ponto final. Santidade diz respeito à sua identidade. Santidade diz respeito à mudança de mentalidade. Santidade diz respeito à mudança de hábitos espirituais. O primeiro comportamento que você precisa mudar na sua vida diz respeito à sua espiritualidade. Veja, qual é o nosso erro aqui? O nosso erro aqui é que a gente encara esse tema da santificação pensando nas coisas que a gente precisa abandonar, né? Pecados que você não pode mais praticar. Então, ocorre que antes de eu deixar de fazer o errado, do ponto de vista do Evangelho, eu preciso passar a fazer o certo. As pessoas se atrapalham com isso. Então as pessoas pensam assim, não, antes de eu entrar para a igreja, né, pensando na igreja como certo, eu preciso mudar de vida. Então ela quer primeiro deixar o errado, para depois começar o certo. Isto está errado. A ordem é inversa, né? Eu preciso incluir na minha vida rotinas espirituais para receber do céu graça, força. A gente fica tão obcecado com certos pecados e você fica naquela luta, né? É um videogame que não sai da primeira fase. Você está lutando com aquele pecado assim, não, eu só vou dar meu próximo passo quando eu resolver isso. E aí você nunca resolve aquilo e nada acontece. Então veja, olha só, você não ora regularmente. Quando ora, é uma oração, enfim, não é palavra.
não participa dos cultos, não participa de núcleos, não ouve as devocionais, não participa da ceia, não compartilha o evangelho com ninguém, não louva o Senhor, não edifica a sua mente com conversas saudáveis, leituras edificantes, você evita a todo custo pessoas que querem se aproximar de você para te abençoar. Você não se abre com ninguém, você não tem orações sinceras com ninguém. Sua vida espiritual é um deserto. Todas as torneiras da graça estão fechadas. E aí você vem dizer para a gente que, poxa, não, pastor, eu não consigo ficar sem pecar. É como você querer correr uma maratona quando não consegue nem mesmo caminhar na esteira que está dentro do seu quarto. Você precisa do fácil para o difícil, do básico para o complexo. A parte mais difícil da santificação sempre será a gente deixar de viver como o mundo. Essa é a nossa luta. Será constante. Deixar de fazer o que eu fazia, abandonar pecados. E quando a gente fala que é difícil, a gente estava dizendo difícil para a gente, né? Para Deus não é difícil, sabe? Há pessoas que, por uma intervenção milagrosa de Deus, de um dia para o outro, mudam. Deus pode fazer isso na sua vida? Pode. O normal, ou melhor, o ordinário, o comum, é Deus trabalhar na sua vida ao longo do tempo. Por isso o nome é santificação. Novos pecados surgem, novos problemas surgem. Então você precisa focar, investir em hábitos espirituais. Por quê? Porque é da comunhão, irmãos. Porque é da comunhão que você vai receber energia e sabedorias necessárias para poder tirar da sua vida o que precisa ser tirado. Aí você vai compreender, né, no final das contas, que santificação traz para a gente uma mudança ética, não estética. Uma mudança de caráter. Santidade diz respeito ao meu caráter. Mas essa é a ponta. Primeiro, lá atrás, eu mudei a minha identidade. Primeiro, eu entendi que agora eu estou num relacionamento com um Deus Santo, porque Ele me separou. Segundo, eu passo a desenvolver uma nova mentalidade. Terceiro, eu passo a investir numa maior exposição à graça de Deus. E esse alimentar da graça, esse renovar da ação do Espírito sobre a minha vida, me leva a uma nova atitude, um novo jeito de lidar na minha casa, uma nova forma de lidar com o dinheiro, uma nova forma de lidar com a sexualidade, uma nova forma de encarar o trabalho, os estudos, uma nova forma de conduzir o carro no trânsito, uma nova forma de lidar com as redes sociais, uma nova forma de lidar com as pessoas que nos fazem mal. Aí eu tenho graça de Deus para abandonar pecados. Aí eu tenho graça de Deus para enfrentar pecados. Porque a santificação deveria produzir na gente um caráter elevado, um caráter diferenciado. Ao longo da história, muitos cristãos se equivocaram, achando que santificação era uma coisa, compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja 10, compromisso com a família 0, compromisso com a igreja 100, vida financeira 0, compromisso com a igreja 1000, sexualidade negativo. Santificação integral.
ela precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Por isso faz parte da missão. Porque as pessoas vão olhar para a minha vida e vão perceber que a nossa vida é diferente. As pessoas vão olhar para as nossas vidas e elas vão perceber diferença no nosso agir. Mas para chegar lá, você precisa entender, ou se entender, como alguém que é diferente. Porque Cristo fez de você alguém diferente. Mude o seu pensamento, mude os seus hábitos espirituais, porque Cristo já mudou a sua vida. Você não é mais o mesmo, louvado seja Deus por isso. Você não precisa ser definido pela sua criação, pela cultura, pelos traumas, pelos problemas, pelos pecados, por Cristo. Paulo vai dizer: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Isso é uma nova identidade espiritual. Isso me leva a um novo comportamento, uma nova maneira de viver. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. E seja sincero ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Há coisas importantes, questões importantes, que nós precisamos colocar diante de Deus. Um dos maiores problemas que nós temos é que a gente não consegue fazer orações sinceras. Seja sincero para o Senhor. Você não precisa nem crer. Talvez você nem acredite. Mas seja sincero. Apresente seu coração para o Senhor. Diga para Ele exatamente o que está se passando com você. Não depende do tamanho da sua fé. Depende do poder de Deus. Depende da graça de Deus. Se você já está em Cristo, diga para o Senhor: Senhor, eu quero viver de acordo com a nova identidade que eu recebi do céu. Eu quero viver em conformidade com essa identidade espiritual. Mas se você chegou aqui e ainda não teve essa experiência de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, se você tem dúvidas se essa identidade está na sua vida, não se trata do seu passado, não se trata do que você vai prometer para Deus. Se trata de você sinceramente se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu não tenho para onde ir. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Eu reconheço o Senhor como o meu Senhor. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Diga sinceramente para o Senhor: eu quero viver em conformidade com a identidade do Evangelho para a minha vida. Assuma diante do Senhor o compromisso de mudança de mentalidade, de rotinas espirituais. Talvez haja pecados na sua vida que você precisa abandonar. Apresente eles ao Senhor também. Mas não condicione o abandono de pecados a um aprofundamento espiritual. Você precisa de renovar rotinas, disciplinas com Deus. Acredite, o Senhor vai ministrar mudança na sua vida. É Ele quem vai mudar você. Na verdade, Ele já mudou. Na verdade, Ele está mudando. Talvez você traga na sua vida marcas, traumas, palavras negativas, pensamentos, acusações. Acredite,
o Senhor Deus olha para você nessa noite e te vê um homem santo, te vê uma mulher santa, porque Ele separou você para Ele. Fale com o Senhor. Deus amado, louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos separou. O Senhor, ó Pai, purificou, ó Deus, as nossas vidas pelo sangue de Jesus. O Senhor nos selou, ó Pai, com Teu Espírito Santo. A Tua graça nos alcançou. O Senhor nos fez ser povo exclusivo do Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque em Jesus somos santos, ó Pai. Em Jesus pertencemos ao Senhor, e a nossa santidade tem a ver com um Deus santo que nos ama. Pai, não precisamos, ó Deus, dar satisfações a ninguém da obra do Senhor na nossa vida. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Não é por aquilo que a gente poderia fazer e não fez, o Senhor já realizou. Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, confirme no coração de cada irmão e cada irmã nessa noite, ó Pai, a identidade espiritual, a identidade em Cristo Jesus. Somos santos do Senhor. E, ó Pai, nos impulsiona a viver uma vida em conformidade com essa santidade. Conduz-nos, ó Pai, a novos hábitos espirituais. Conduz-nos, ó Pai, a uma nova mentalidade. Conduz-nos, ó Pai, a novas atitudes compatíveis, ó Pai, com a identidade que recebemos, ó Deus. Leva-nos, ó Pai, dá-nos a graça de tirar da nossa vida o que precisa ser tirado, de incluir na nossa vida o que precisa ser incluído. Mas que possamos lembrar a cada passo, ó Pai, que nada que façamos, ó Pai, altera o Teu amor por nós. Não estamos, ó Pai, construindo uma identidade. Somos do Senhor e ponto final. Somos salvos, redimidos, resgatados, lavados, transformados em Cristo Jesus. Que nada nem ninguém, ó Pai, tire a nossa identidade espiritual. E que isso possa nos constranger com amor, nos constranger com alegria, Senhor. De que não é pelo que fizemos, mas pelo que o Senhor fez. E pelo que o Senhor fez, nós queremos fazer, nós queremos viver, porque somos do Senhor. Queremos viver a vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dá graça. Dá-nos a Tua graça para viver essa vida maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.